Boa noite, turma da Leitura Compartilhada. Sejam todos bem-vindos para dar continuidade ao livro Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, capítulo 2. Jesus Cristo, um personagem real ou imaginário? As 4 biografias de Jesus. Jesus tem 4 biografias que são chamadas de evangelhos: o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. Marcos e Lucas não pertenciam ao grupo dos 12 discípulos. Eles escreveram baseados num processo de investigação de pessoas que conviveram intimamente com Cristo. Essas não são biografias no sentido clássico, como as que conhecemos hoje. Porém, como os evangelhos retratam a história de Jesus, podemos dizer que representam a sua biografia. Todo cientista é um indagador inveterado, um aventureiro nas trajetórias do desconhecido e um questionador de tudo que vê e ouve. Investigar com critério aquilo que se vê e se ouve é respeitar a si mesmo e a sua própria inteligência. Se alguém não respeita a própria inteligência, não pode respeitar aquilo em que acredita. Não deveríamos aceitar nada sem antes realizar uma análise crítica dos fenômenos que observamos. Durante muitos anos procurei estudar as biografias de Cristo. Por diversas vezes me perguntei se ele realmente tinha existido. Questionava se ele não teria sido uma invenção literária, fruto da imaginação humana. Esta é uma questão fundamental e não devemos ter medo de investigá-la. Antes de estudarmos este ponto, deixe-me falar-lhes um pouco sobre o ateísmo. Aqueles que se dizem ateus têm como assuntos preferidos Deus ou a negação de sua existência. Todo ser humano, não importa quem seja, ateu ou não, gosta de incluir Deus na pauta das suas mais importantes ideias. A maioria dos ateus realmente não acredita em Deus? Não. A maioria dos ateus fundamenta seu ateísmo não em um corpo de ideias profundas sobre a existência ou não de Deus, mas como resultado da indignação contra as injustiças, as incoerências e as discriminações sociopolíticas cometidas pela religiosidade reinante em determinada época. Quando todos pensavam que Voltaire, o afiado pensador do iluminismo francês, era ateu, ele proclamava no final de sua vida, aspas, morro adorando a Deus, amando os meus amigos, não detestando meus inimigos, mas detestando a superstição. A maioria dos ateus pratica um ateísmo social, socioateísmo, alicerçado na antirreligiosidade e não numa produção de conhecimento inteligente descontaminada de distorções intelectuais, de paixões e tendenciosidades psicossociais sobre a existência ou não de Deus. Provavelmente fui mais ateu do que muitos daqueles que se consideram grandes ateus, como Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre. Por isso, como já disse, pesquisava a inteligência de Jesus Cristo, indagando continuamente se ele era fruto da imaginação humana, da criatividade literária ou se realmente tinha existido. Como pesquisador da inteligência, fui investigar no campo da minha especialidade, ou seja, no campo da construção dos pensamentos descritos nas 4 biografias de Jesus. Pesquisei a lógica, os limites e o alcance de sua inteligência. Existem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, o que o torna o mais bem documentado dos escritos antigos. Muitas cópias foram feitas numa data próxima dos originais. Há aproximadamente 75 fragmentos datados desde 135 d.C. até o século VIII.
todos esses dados acrescidos do trabalho intelectual produzido pelos estudiosos de paleografia, arqueologia e crítica textual nos asseguram que possuímos um texto fidedigno do Novo Testamento que contém as 4 biografias de Cristo, os 4 evangelhos. Os fundamentos arqueológicos e paleográficos podem ser úteis para nos dar um texto fidedigno, mas não analisam o próprio texto. Logo, são insuficientes para resolver a dúvida se Jesus foi real ou fruto da criatividade intelectual humana. São restritos para fornecer dados para uma análise psicológica ampla sobre os pensamentos de Cristo e sobre as intenções dos autores originais dos evangelhos. Para analisar esses textos, é necessário emergir no próprio texto e interpretá-lo de forma multifocal e isenta, tanto quanto possível de paixões e tendências. Foi o que procurei fazer. Penetrei nas 4 biografias de Jesus e procurei pesquisar até o que estava nas entrelinhas destes textos. Tanto os mais diversos níveis de coerência intelectual neles contidos, como as intenções conscientes e inconscientes dos seus autores. Usei várias versões para isso. Procurei também pesquisar cada ideia, cada reação, cada momento de silêncio e cada pensamento que Cristo produziu nas várias situações que viveu, principalmente em seus focos de tensão. Eu precisava saber se estava analisando a inteligência de uma pessoa real ou imaginária. O resultado dessa investigação é muito importante. Minhas pesquisas poderiam me conduzir a 3 caminhos: permanecer na dúvida, convencer-me de que Jesus Cristo foi o fruto mais espetacular da imaginação humana, ou de que realmente ele existiu, de que foi de fato uma pessoa real que andou e respirou na terra. Cheguei a uma conclusão que passarei a demonstrar e defender daqui para a frente, como se fosse uma tese. As intenções conscientes e inconscientes dos autores dos evangelhos. Se estudarmos as intenções conscientes e inconscientes dos autores dos evangelhos, constataremos que eles não tinham a intenção de fundar uma filosofia de vida, de promover um herói político, de construir um líder religioso, nem de criar um homem diante do qual o mundo deveria se curvar. Eles queriam apenas descrever uma pessoa incomum que mudou completamente suas vidas. Queriam registrar situações, mesmo que incompreensíveis e estranhas aos leitores, que seu mestre viveu, seus discursos e pensamentos. Se nos aprofundarmos nos meandros dos pensamentos descritos nos evangelhos, constataremos que há diversos fatores que evidenciam que Cristo tinha uma personalidade inusitada, distinta, ímpar, imprevisível. 2 dos autores dos evangelhos eram discípulos íntimos de Cristo, Mateus e João. O evangelho de Marcos foi escrito baseado provavelmente nos relatos de Pedro. Marcos era tão íntimo de Pedro que foi considerado por ele como um filho. Então, concluímos que 1 Pedro 5,13. Então, concluímos que 3 desses autores tiveram uma relação estreita com seu personagem. Cristo era real ou fruto da imaginação desses autores? Vamos às evidências. Se os evangelhos fossem fruto da imaginação literária desses autores, eles não falariam mal de si mesmos, não comentariam a atitude frágil e vexatória que tiveram ao se dispersar quando Cristo foi preso. Quando ele se entregou aos seus opositores e deixou sua eloquência e seus atos sobrenaturais de lado, os discípulos ficaram frágeis e confusos. Naquele momento, tiveram vergonha dele e sentiram medo. Naquela situação estressante, as janelas de suas mentes foram fechadas e eles o abandonaram. Pedro jurou que não negaria Cristo. Amava tanto seu mestre que disse que, se possível, morreria com ele.
porém, numa situação delicada, o negou. E não apenas uma vez, mas 3 vezes, e ainda diante de pessoas sem qualquer poder político. Quem contou aos autores dos 4 evangelhos que Pedro negou Cristo por 3 vezes diante de alguns servos? Quem contou aos autores dos evangelhos que Pedro negou Cristo por 3 vezes diante de alguns servos? Quem contou a sua atitude vexatória se ninguém do seu círculo de amigos sabia que ele o havia negado? Pedro, ele mesmo, teve a coragem de contá-lo. Que autor falaria mal de si mesmo? Pedro não apenas contou os fatos, mas expôs os detalhes da sua negação. Para Lucas, ele contou alguns detalhes significativos que estudaremos. Com quem Pedro, que quando jovem era um rude e inculto pescador, aprendeu a ser tão sincero, tão honesto consigo mesmo, a ponto de falar das próprias misérias? Ele deve ter aprendido com alguém que, no mínimo, admirava muito. Alguém que tivesse características tão complexas na sua inteligência que fosse capaz de ensinar Pedro a se interiorizar e a reciclar profundamente os seus valores existenciais. O Cristo descrito nos evangelhos tinha tais características. Mesmo diante de situações tensas em que uma pequena simulação livraria de grandes sofrimentos, Jesus optava por ser honesto consigo mesmo. Pedro aprendeu com ele a difícil arte de ser fiel à própria consciência e assumir seus erros e suas fragilidades. O que indica que esse Cristo não era um personagem literário, mas uma pessoa real. Se os autores dos evangelhos quisessem produzir conscientemente um herói religioso, eles, como seus discípulos, não desnudariam a vergonha que tiveram dele momentos antes da sua morte, pois isso deporia contra a adesão a esse suposto herói, ainda mais se fosse imaginário. Esse fato representa um fenômeno inconsciente que confirma a intenção dos discípulos de descreverem um homem incomum que realmente viveu na terra. Quando Cristo foi aprisionado, injuriado e espancado, o jovem João o abandonou, fugiu desesperadamente junto com os demais discípulos. Além disso, João, o autor do 4º evangelho, descreveu com uma coragem única a sua fragilidade e impotência diante da dramática dor física e psicológica do seu mestre na cruz. João 19, 26. Quando João escreveu o seu evangelho? Quando estava velho, por volta de 90 anos depois de Cristo, mais de meio século depois que esse fato ocorreu. Todos os apóstolos provavelmente já tinham morrido. Como nessa época alguns estavam abandonando as linhas básicas do ensinamento de Cristo, João, na sua velhice, descreveu tudo aquilo que tinha visto e ouvido. O que se espera de uma pessoa muito idosa que está no fim da vida? Que ela não tenha mais nenhuma necessidade de simular, omitir ou mentir sobre os fatos que viu e viveu. O velho João não se escondeu atrás de suas palavras. Ele não apenas discorreu sobre uma pessoa, Cristo, que marcou profundamente sua história de vida, como em sua descrição também não se esqueceu de abordar a própria fragilidade. Isto é incomum na literatura. Só tem lógica um autor expor suas mazelas desse modo se ele desejar retratar a biografia real de um personagem que está acima delas. As pessoas tendem a esconder suas fragilidades e seus erros, mas os biógrafos de Jesus Cristo aprenderam a ser fiéis à sua consciência. Aprenderam com ele a arte de extrair sabedoria dos erros. Ao estudar as suas biografias, constatamos que a intenção consciente e inconsciente dos seus autores era apenas expressar com fidelidade aquilo que viveram, mesmo que isso fosse totalmente estranho aos seus conceitos humanos. Gratidão, depois continuamos.